Olá pessoal, meu nome é Ramon e hoje irei apresentar o meu projeto de iniciação científica sob a orientação do professor do Centro de Informática Sérgio Castelo. O título do nosso projeto é O Estudo de Tecnologias de Suporte para a Criação de um Repositório de Revisões Sistemáticas da Literatura em Engenharia de Software. Antes de apresentar a motivação do projeto, gostaria de explicar de maneira sucinta o que é uma revisão sistemática da literatura e introduzir a nossa fundamentação teórica. A revisão sistemática da literatura é um processo no qual todas as pesquisas relevantes disponíveis sobre uma questão de pesquisa, tópico ou fenômeno de interesse são identificadas, avaliadas e interpretadas por meio de seus estudos individuais, chamados de estudos primários. As revisões sistemáticas da literatura estão se tornando uma ferramenta importante na engenharia de software, desde as diretrizes propostas por Kintihan e Charters em 2004 e atualizadas em 2007. As diretrizes de Kintihan resumem o processo de revisão sistemática em 3 fases principais: planejamento, condução e relatórios de resultado. As atividades apresentadas na figura a seguir definem os elementos que são itens obrigatórios do protocolo de uma revisão sistemática da literatura. As questões de pesquisa que devem ser respondidas junto com a estratégia que são adotada para realizar a busca e a seleção dos estudos que serão incluídos na revisão. O procedimento e os critérios para realizar a avaliação de qualidade dos estudos selecionados, o procedimento de extração e coleta dos dados e as possíveis classificações nas quais os estudos podem ser categorizados, a estratégia de síntese, análise dos dados extraídos e interpretação dos resultados encontrados na revisão, e, por fim, a escrita do relatório reportando todo o processo de execução e os principais resultados encontrados na revisão sistemática. O planejamento é uma fase crucial para o sucesso da revisão sistemática. Percebe-se que muitos pesquisadores de informática falham já nesta primeira etapa, pois não verificam de forma apropriada se a revisão e o mapeamento a serem executados são realmente necessários e justificados. O fato de existir uma revisão sistemática no mesmo tópico de pesquisa não é impeditivo para a realização de uma nova revisão nesta área, mas os pesquisadores precisam deixar bem claro como esta revisão sistemática se diferencia ou atualiza os trabalhos existentes. Enfim, precisa justificar a originalidade da revisão em comparação com as existentes. Motivação. O número de revisões sistemáticas publicadas tem aumentado nos últimos anos. No entanto, alguns deles são investigações muito semelhantes a outras já existentes. Na área da saúde, já em 2008, estimava-se que 2.500 RSLs fossem publicadas por ano. Existem várias ferramentas para auxiliar a condução de SRLs em ES, ou seja, Engenharia de Software. No entanto, uma vez conduzidas, as RSLs têm apenas seu relatório final publicado. A falta de ferramental específico para a atividade de atualização de RSL é um dos entraves para o crescimento dessa prática em engenharia de software, e os autores da revisão precisam manter um registro das decisões tomadas durante a realização de RSLs. Um repositório de RSLs não pode servir apenas como um banco de dados, onde os usuários procuram por RSLs sem qualquer tipo de interação e participação em pesquisas. O repositório desejado deve funcionar como um banco de dados de construção colaborativa, onde os dados e respectivos achados são avaliados pelos próprios usuários por meio de discussões. Ao mesmo tempo, o repositório deve ser capaz de gerenciar várias versões de RSLs enquanto mantém seu histórico de alterações. O repositório também deve possuir algumas características que auxiliem as atividades essenciais, além de permitir maior segurança para os usuários, participantes e líderes da RSLs. O repositório deve ter armazenamento seguro para as RSLs. O repositório também deve possuir um conjunto de regras de conduta para os usuários, com políticas de imparcialidade e fontes de informação disponibilizadas. O repositório deve disponibilizar em qual licença a RSL será publicada. O repositório deve fornecer uma maneira fácil de acesso aos dados das RSLs,
por exemplo, um Git clone. Portanto, o estudo das tecnologias para o desenvolvimento de um repositório de RSLs servirá de base para a construção de uma ferramenta que dará suporte ao processo de manutenção. Objetivo: o objetivo principal desse projeto é o estudo de tecnologias que darão suporte ao desenvolvimento de um repositório de revisões sistemáticas em engenharia de software, onde também será criado um protótipo dessa ferramenta. A metodologia: temos a investigação, que deverão ser levantadas as características comuns a todos os tipos de repositório e mais especificamente a repositórios de documentos. Também deverão ser levantadas as características relativas ao armazenamento de informações de RSLs, por exemplo, metadados de pesquisa, artefatos, relatórios, e como é feito em outras áreas de conhecimento. A proposição: após o processo de investigação, uma lista com as características essenciais do repositório deverá ser elaborada para a validação junto à comunidade. E por fim temos a validação, que será passada para a comunidade uma lista de características e serão avaliadas essas características através de um protótipo funcional. E vamos agora para os resultados atuais. Várias funcionalidades novas já foram implementadas e essas funcionalidades já estão atendendo os requisitos principais propostos para um repositório de revisões, e foram feitas também melhorias na interface gráfica e ajustes correspondentes no back-end e banco de dados. Para a interface gráfica, foi utilizado como principal tecnologia React e seus provenientes recursos de desenvolvimento e produção, e a linguagem de programação TypeScript. E para o back-end, utilizamos o Node para o desenvolvimento de aplicações JavaScript, SQL como linguagem de programação de banco de dados e o Express, que é um framework para Node que acaba nos auxiliando na construção dos servidores web. A seguir, temos algumas telas já implementadas na plataforma, como por exemplo a tela de login. Na página de login da plataforma, como vocês podem ver, o usuário logado pode publicar revisões novas após fazer o seu login. Na tela inicial, ela consiste basicamente a listagem das revisões publicadas na plataforma. A página da revisão sistemática é uma página de apresentação da revisão sistemática. Na página, algumas das subdivisões especificadas no modelo de revisões sistemáticas utilizado no projeto. Na lateral, é possível observar a barra de navegação para o acesso aos diferentes recursos da revisão. Obrigado.